Acho que por isso você não merecia ser boa tarde mais do boa tarde, boa tarde. Estou muito grato pelo convite, muito agradecido, porque nesse intercâmbio, nessa troca, a gente aprende muito, todos nós, que aqui está, aqueles que estão nessa troca. E nesse momento que nos restam de 60 minutos, parece? Não, 30 minutos. Sem se cuidar. Nós tomamos a liberdade de falar sobre uma parábola que todos conhecem. Todos conhecem. É a parábola do bom samaritano. E quando a gente pega o Evangelho e lê o Evangelho, na maioria das vezes a gente lê o Evangelho. E a gente não consegue compreender, entender qual é a essência da mensagem que aquele capítulo, aquele item traz para nós. A gente entende sim, mas por que foi escrito daquela forma e qual o objetivo? E a parábola do samaritano, como tantas outras parábolas e ensinamentos que são contidos no Evangelho, tem toda essa essência de entendimento e compreensão. E Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, ele nos traz esse ensinamento do Cristo. E essa parábola, ela, do bom samaritano, é uma parábola que Jesus conta para ensinar naquela época e a nós o amor ao próximo e a caridade. E quando se fala amor ao próximo e caridade, fica tão batido. Será que a gente consegue entender assim na nossa vivência o que é amar o próximo e o que é caridade? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano quando um fariseu, doutor da lei, levantou-se tentando, pergunta para ele: mestre, que farei para herdar a vida futura? Essa pergunta a gente faz para nós todos os dias. O que farei para herdar a vida futura? E Jesus lhe diz: o que está escrito na lei? O fariseu mais depressa diz, e ele pergunta: como tu lês? E o fariseu diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento e principalmente ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondeste muito bem, ide e faça tudo isso. Mas o fariseu, querendo justificar a ele mesmo e a resposta que ele deu a Jesus, ele pergunta, e ele faz a pergunta que toda a humanidade faz, que deveria fazer. Ele diz: quem é o meu próximo? Pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E a gente se pergunta, né? Quem é o meu próximo? São aqueles dos meus laços corporais, sanguíneos? Ou o meu próximo é a família universal? Quem é o meu próximo? Aquele que está do meu lado? Ou aquele que eu não simpatizo muito bem, que eu não concordo com determinadas coisas que ele diz? Diante dessa pergunta, quem é o meu próximo, é quando Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, que diz assim: descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, que o despiram, espancaram, retiraram, deixando bem morto, à beira da estrada. E eis que passa um sacerdote
descendo de Jerusalém para Jericó. Um sacerdote passa, olha, segue. Da mesma forma, descia um levita, um sacerdote ortodoxo, olha para a criatura, dá uma olhada nele e segue em frente. Eis que um samaritano, que ia de viagem de Jericó para Jerusalém. Move-se de íntima compaixão. E aproximando daquele moribundo que era assaltado, machucado, aplica-lhe azeite e vinho, porque ele não tinha primeiro socorro, não tinha gás, não tinha aquela medicação. Porque era o que ele tinha para a viagem que ele ia fazer: o azeite e o vinho. E partindo no outro dia, levou ele para uma hospedagem, dormiu com ele a noite toda e partiu no outro dia, porque tinha que seguir a sua viagem. Disse para o hospedeiro: cuida dele para mim, que quando eu voltar da viagem, eu vou te restituir, vou te pagar o que tu gastares com ele. E deixou 2 dinheiros com ele, enquanto aquela noite passou com o hospedeiro. E aí Jesus se vira para o doutor da lei e pergunta: para ti, qual desses 3 fez a caridade? E aí o fariseu diz: aquele que usou de misericórdia. E novamente Jesus diz: ide e faça o mesmo. Até aí a gente conseguiu entender, né? Quanto tempo a gente está na doutrina, estamos estudando, a gente lê o Evangelho, até a gente entender. No tempo de Jesus, os discursos eles eram feitos de maneira diferente do que são hoje. Vocês, por exemplo, educadamente estão escutando, não? Eu estou falando, eu estou repetindo que a doutrina nos traz. Porque o que falo aqui não é o que eu acho, que a doutrina nos traz. Pelo menos nós temos que policiar nesse sentido. Na época de Jesus, quando havia esse discurso, alguém lá no fundo levantava a mão, perguntava, por isso o fariseu tinha esse colóquio, essa conversa: quem é meu próximo? Enfim, como é que eu entro no reino do céu? Daí Jesus parava e explicava. E o assunto principal ele era colocado no início da fala. O assunto era esse e já se começava falando. E tinha-se de costume falar em parábolas, histórias com assuntos extraídos de costumes e da vida da época, que muito facilitava a compreensão daquele pessoal que parece que de nós ainda que a gente não entendeu ainda, mesmo em todas as parábolas, porque a gente faz tanta coisa errada, mesmo lendo, estudando e lendo as parábolas. Muitas vezes Jesus era interrompido nesse colóquio, mas os fariseus o faziam porque eles queriam contradizer Jesus e faziam perguntas capciosas para que Jesus se contradizesse, e ele nunca se contradisse. Por isso que eles odiavam tanto Jesus, nós, naquela época, talvez, e o levaram à crucificação, ou levamos à crucificação. E os doutores da lei, eles tinham realmente um estudo profundo, muito profundo, das leis de Moisés e do Velho Testamento. Eles eram estudiosos. E Jesus, nessas falas com eles, os escribas, os portageiros, os publicanos, essênios, próprios nazarenos, ele tinha esse colóquio e dizia sempre que ele não veio mudar a lei, ele veio dar cumprimento e uma nova interpretação, porque na lei de Moisés se dizia olho por olho, dente por dente, ele disse: não, vamos fazer o seguinte: se alguém te bater na face direita, ele se amou. Se alguém precisar de uma capa, de um casaco, retribui dentro do irmão que está precisando.
Então, da lei olho por olho para o dente de leite, para dente por dente, para as leis baseadas na caridade e na humildade, o amor ao próximo, por isso que Cristo veio fazer. E as leis que os doutores se apegaram estão contidas nos 5 livros do Antigo Testamento. Quais são? Todos eles atribuídos a Moisés. Que é o livro chamado a Torá, que ele é composto por 5 primeiros livros da Bíblia hebraica que são atribuídos a Moisés, que são a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. E mais algumas coisas que os escribas foram agregando. E os doutores da lei usavam a religião naquela época para proveito próprio. Parece que não mudou muito, nos tempos de hoje. Por isso Jesus muitas vezes chamava e dizia os fariseus, até quanto eu tenho que ouvir com vocês, chamavam os hipócritas. Jesus, então, trazia para nós essas informações. A Samaria, capital dos samaritanos, elas se localizavam ao norte de Israel, entre a Judéia e a Galileia, região de montanhas e montes. E os samaritanos eram mal vistos. Por quê? Eram judeus. Porque eles aceitavam a Torá, livro sagrado deles, apenas os 5 livros de Moisés, e não aquelas outras agregações que os escribas e os fariseus foram inserindo. Então, pelos fariseus, escribas, saduceus, eles foram considerados pessoas não gratas, foram excomungados, rejeitaram os fariseus. E os livros samaritanos, eles eram escritos, continuaram escritos, com caracteres hebraicos, eles não mudaram nunca. Eles seguiam ao pé da letra todos os 5 livros de Moisés. E pelo fato de eles serem excomungados, rejeitados, eles criaram seu templo, viviam na Samaria, na sua região, porque eles não conseguiam, na Páscoa, ir a Jerusalém, porque não eram bem recebidos, até mal recebidos. Então eles começaram a ter a sua vida na Samaria. Jerusalém, com os fariseus, os saduceus. Então a Samaria tornou-se a capital do reino, presidente do reino de Israel, até ele por fim. E os próprios judeus evitavam entrar na Samaria. Então eles não estavam. Todos eles foram peregrinos. E para nós não tem nada de anormal, porque Jesus era judeu e os judeus o crucificaram. E Jesus, o pedagogo por excelência, usou a figura do samaritano. Porque se tinha alguém que nessa parábola não era para ser dado como exemplo, quem era? O samaritano. Na parábola, Jesus era predito mais ou menos assim. E eis que caiu, alguém foi assaltado e o sacerdote veio e ajudou. O levita veio e ajudou. Não, usou o samaritano. E aí a gente começa a compreender aonde Jesus quer chegar. Então, para mostrar o orgulhoso e prepotente doutor da lei, verdadeiro sentido da caridade, independentemente da religião. Não passa nada. Enquanto o samaritano olhou aquela criatura, ele não quis saber que se ele era de religião, de onde ele vinha, ele preocupou-se com o estado da criatura completamente machucada. E Jesus usa essa parábola com o objetivo de, para entrar no reino dos céus, que nem o fariseu pergunta, a gente precisa de uma senha. E essa senha chama-se caridade. Sem olhar a quem? Quando der, não mostrar a outra mão.
Então, o nosso papel é auxiliar, como o mestre nos auxilia todos os dias, enquanto ele que estava caído, se era parente ou não, samaritano, não quis saber. Ele preocupou-se em um detalhe. Ele mudou o seu roteiro da viagem. Deveria ter um encontro marcado, alguma venda. Ele passou a noite com a criatura e no outro dia seguiu a viagem, mas deixou na hospedaria hospedado. Sabe quando alguém explica algo para nós, a gente não consegue entender? E a pessoa educadamente explica e a gente não entender, o que a gente pede para essa criatura? Por gentileza, desenhe para mim. Não é assim que a gente vai? Eu tenho um amigo que é apaixonado por ondas eletromagnéticas e ele, emocionado, se me explicava que as ondas, ou seja, eu não estou te entendendo. Ele, eu vou desenhar para ti. Aí ele pegou, começou, fez uma onda. Olha, quando abre essa onda, tem um vácuo. Aí escreveu o vácuo. E aí entra um calor ali, e aquele calor na outra onda vai provocando e assim vai formando as vagas da onda do vácuo, da onda do vácuo. E aí eu comecei a entender. Pouco, mas consegui ter uma noção do que ele estava falando. Pois nessa palavra Jesus desenha para nós. Ele faz um desenho. Porque a gente só vê, o samaritano foi legal, o sacerdote não foi legal, nem o levita, né? O hospedeiro recebeu porque ele ia ganhar dinheiro mesmo, é assim que a gente lê. Mas Jesus está dizendo. Ele usa essa figura de linguagem, essa metáfora, para que a gente possa começar a entender a parábola. E eu gostaria que você me ajudasse. Quem é o viajante ferido? A humanidade. O viajante ferido é a humanidade. O sacerdote e o levita, quem são? Na palavra. São os ministros religiosos que pregam, falam bonito, mas agem de acordo com as suas conveniências. Sacerdotes ajudaram? Deveriam, né? Falam, se apresentam, ditam normas. Não acontece isso nas nossas casas espíritas? Não deveria, né? Mas não acontece, a gente é imperfeito. Essa precisa de você. Quem é o samaritano? Que ajudou? Jesus. Samaritano é Jesus. Quando Jesus, estamos em desespero, ele pergunta qual é a nossa religião. Ele pergunta se não é espírita, se não é protestante, evangélico, é umbanda, qual é a tua religião? Ele pergunta isso. Ele estende a mão. Ele pergunta se é parente, se é nazareno, se é publicano, se é fariseu. Então, o samaritano na parábola é Jesus. E o azeite? O azeite é o símbolo da fé. Que a gente tem que acreditar, mas essa fé tem que ser raciocinada. Ele ajudou porque ele sabia que estava ajudando alguém que estava precisando. E o vinho, o suco da vida. Precisamos nos alimentar, bebendo ensinamentos que o Cristo nos traz. Estar sempre à disposição para estender a mão para ajudar alguém. Tanto precisa. Independentemente se ele errou ou não errou. Aliás, na Revista Espírita de 1862, quando Kardec divulgava a doutrina espírita, 1862. Pergunto para Kardec: quando duas casas espíritas estão em embate, isso acontece, estão em embate.
Uma puxa para o lado, outra puxa para o outro. Qual dessas casas tu fica a favor? Que nem diz o meu filho, uma bola nas costas. Né? Ele diz assim, ó, eu não quero nem saber quem é certo e quem é errado. Eu não quero saber quem está com a razão ou não. Eu quero saber dessas duas casas quem é que faz a caridade. Porque aquela casa que faz a caridade é com essa. Porque mesmo que esses pais de caridade estão errados, eles têm discernimento para entender talvez que realmente eles não estejam corretos. Agora o outro que é mais endurecido não vai ser. 1822. Então vinha o suco da vida. Então já descobrimos aqui que o viajante da humanidade, sacerdote, levita, são ministros religiosos, falam, prega bonito, sabe o livro dos Espíritos cristão 01 até 2019, mas não pregam, não agem como deveriam. O azeite é o símbolo da fé, o vinho é o símbolo da vida, e os dois dinheiros. São os dois dinheiros da parábola. A caridade e a sabedoria. A caridade e a sabedoria. E o hospedeiro da história é aquele que recebeu a mensagem do Cristo, calou nele e ele ajuda sempre. Aí a gente começa a entender o objetivo da palavra de Jesus. Agora eu estou entendendo aonde Jesus quer chegar. E tem mais uma outra coisa que me chama a atenção. Eu sei que não passou despercebido, meus irmãos. Lembra lá no início, quando Jesus começa a parábola? E eis que vinha de Jerusalém a Jericó alguém que foi assaltado e caiu nas mãos dos assaltantes. Por que Jesus não falou? E eis que vem de Jericó para Jerusalém. Aonde que fervilha o conhecimento e a sapiência da religiosidade? Jerusalém. Quem é que deveria auxiliar aquele moribundo assaltado? Quem vem de Jerusalém. Não é isso? Está aqui. Claro, eu já li essa palavra, mas eu não entendi isso. Ele também não. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai compreendendo, a gente vai calando dentro da gente. Então, quem vem de Imbé para Pinhal, se tiver alguém caído, são os que vão ajudar. Porque aqui o pessoal ajuda. E quem vem de Pinhal para cá, ainda talvez não ajuda porque não entendeu, não compreendeu, mas ajudou, não porque tem um entendimento religioso, mas que é seu, ele tem a caridade dessa forma. Será que a gente, da nossa caminhada, já está fazendo isso? E nos será cobrado mais, né? E será mais cobrado de quem vem de Jerusalém do que de alguém vem de Jericó. Provavelmente o sacerdote levita saiu do culto, saiu da casa espírita, estudou, fez o estudo ético, ou samaritanos que estudaram a Torá, e aí encontrou meio caminho lá, veio embora. Não. Aí vem um estranho lá, que nunca entrou numa casa espírita, não sabe nem que religião é um ateu, me ajuda, que faz isso. Quem é que faz a caridade? Isso é religião. Claro que a gente precisa. Mas para calar de nós, não. Precisamos do Evangelho? Não precisa. A gente precisa, que é o nosso valor. Então a gente percebe que essa realista que desceu das esferas celestiais veio para viver conosco, assim, que está registrado 3 anos. Nos ensinou tudo isso. O que a gente fez com ele? Não responde.
Mas a gente sabe que Jesus é. Como é que a gente pôde crucificar ele? Todas as vezes que a gente extrata alguém, todas as vezes que a gente pisa em alguém, que a gente não entende alguém, a gente está crucificando Jesus. É isso, claro. É isso. Pelo menos o que ele está estudando. Porque o outro não é o nosso inimigo. Ele é o nosso irmão. E às vezes, pelo fato de eu ter entendido, e ele não ter entendido o que eu já entendi, eu olho como se eu fosse um autor e ele correto. Ou eu olho como se fosse o inferior e o superior. E esqueço que sendo esse planeta de expiações e provas, e eu morando aqui momentaneamente, eu não sou boa pisca. Sou igual a ele. Talvez um pouco mais polido, talvez use aquela minha máscara, um pouco melhor, mas sou igual. E é esse planeta que eu estou, de expiações e provas, é isso? É. Então, sou um espírito tão perfeito quanto ele. Porque se eu fosse um espírito que não agisse dessa forma, eu estaria reencarnando um planeta feliz. Ah, mas alguns têm comissão, é verdade. Mas conta-se nos dedos. Pergunta Kardec para os espíritos se a gente veio mais por expiações ou prova no planeta Terra. Eles respondem expiação. Por quê? Porque somos devedores. Somos muito devedores. Então, Jesus, o pedagogo, o educador, o governador, o modelo e guia. A gente fala muito, né? Como é teu nome? Desculpa. Nádia. Qual? Nádia. Nádia. A gente pergunta muito, Nádia, assim, ó, Jesus, modelo e guia, e ponto. Por que ele é guia? O que um guia faz? Vou conhecer todo o império, tem que procurar alguém que conheça toda essa região. Então Jesus é guia porque ele já passou por todos os caminhos que um dia nós vamos passar. Porque ele não veio pronto, ele começou simples e ignorante. E através dos milênios, trilênios, é que existe essa tecnologia, ele chegou no estágio de pureza, que nem cada um de nós um dia vai chegar. Um dia nós seremos puros, moralmente falando. Então ele é guia porque conhece o caminho. E quem conhece o modelo, o caminho e é guia, se torna um modelo. E eu preciso conhecer Império. Vou pegar um modelo que eu conheço, a Nádia. Que ela conhece todos os recantos, encantos que tem. Por isso que ela é modelo. E de quem? Da humanidade, de nós. E então Jesus ama, amou e continuará amando. E ele diz para nós: enquanto houver uma lágrima dentre os meus irmãos, eu não descansarei enquanto não secar. Então o sentimento de ódio pelos samaritanos era tão arraigado que mesmo os discípulos não entraram nessa vida. Tem 3 irmãos. São bem Jerim, poço de Jacó, ficava em Samaria. Então, as mulheres do poço de Jacó que serviam as pessoas que passavam, evidentemente que os judeus principalmente passavam ali. E Jesus precisava falar com a mulher do poço de Jacó. Ela estava muito atormentada. E ela chega, Jesus chega no poço e diz: mulher, eu tenho sede. E ela, tu, judeu, pedindo água. E ele diz: essa água que tu tiras e serve as pessoas, mata a seca momentaneamente. Mas a água que eu quero te dar vai fazer nunca mais que tenha sede.
E aí começa a relatar a vida dela, que só ela sabe. Os 7 casamentos que ela teve. Ela sem querer matou um deles. E ela fica apavorada. E aí ela se atira, né, e diz, realmente, disse que tu és profeta. Os samaritanos que viam Jesus conversando com ela estavam ali e os apóstolos lá no canto, um pezinho assim, antes de chegar na Samaria, né? Os samaritanos diziam, lá aquele fariseu lá, aquele nazareno lá, tentando aliciar a nossa mulher. Ela aí, jogou a mão, Jesus ensinando, dando o ombro, auxiliando aquela criatura, e nós, samaritanos, lá falando mal de Jesus e da mulher, achando que Jesus queria alguma coisa com aquela mulher. E os apóstolos, loucos de medo que os samaritanos fossem bater em Jesus. E Jesus era judeu também. Todos nós já cometemos enganos. A maior prova é a gente estar reencarnado. Sabe quando a gente tiver vontade de cobrar do outro que fez para a gente? Lembra que a gente está nesse momento encarnado porque nós somos devedores. Então lembra. Isso que a doutrina nos fala, nos mostra. Se eu estou reencarnado no planeta de expiações e provas, quando eu me alçar contra o outro, eu vou dar uma chance para ele, porque Deus me deu uma chance de recomeçar de novo, reencarnar. E os pais que têm me deram a oportunidade de me dar um corpo físico. E aí fica uma pergunta para nós, já passei 2 minutos, me perdoe. Fica uma pergunta para nós. Até quando Cristo deve esperar a nossa ajuda, da gente ajudar aquele irmão que nem o samaritano ajudou aquele que foi assombrado? É uma pergunta pessoal. Ou eu estou ajudando alguém? Porque às vezes a gente abre a janela da nossa casa, dá uma olhada e diz assim, hoje eu vou ajudar alguém. E do nosso lado, da nossa família, tem alguém gritando desesperadamente, a gente não percebe isso. Então fica a mensagem dessa palavra do bom samaritano e que a gente possa verdadeiramente trabalhar a caridade conosco. Trabalhando conosco, a gente vai trabalhar para o outro e seguir, né? Dentro da nossa imperfeição, o ensino que o Mestre Jesus nos trouxe. E quando a gente começar agora a ler as parábolas, lê uma, lê 2, eu li 50 vezes agora, para entender a essência do Cristo que está dentro de nós. Até hoje a humanidade não entendeu ainda Jesus, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas naquela época. De coração, quero pedir desculpa por ter passado e agradecer pela gentileza, pela escuta. Cada bebeu assim do que está no Evangelho, não do que eu fiz, mas do que está no Evangelho. Muito obrigado, Jesus.